Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Eu tava torcendo pro Carlinho Vermelho. Carlinho Vermelho chegou em primeiro, mas depois ele ficou em segundo. É muito chato isso. Eu não gosto dessa Fórmula 1. Acho tudo muito chato. Pois é, estão vendo? Se nem o Dentucinho gosta mais da Fórmula 1, o que nós vamos falar depois do que aconteceu ontem no Canadá? Bom, antes de mais nada, deixar bem claro que há muita gente que acredita que a punição ao Vettel no Grande Prêmio do Canadá foi justa, que concordam com a punição, que acham que o Vettel voltou para a pista de maneira muito perigosa, colocando em risco o outro piloto, forçando o piloto a uma manobra evasiva. Tá cheio de gente que concorda com isso, inclusive quem pensa assim é quem decide. Foram os comissários do Grande Prêmio do Canadá que decidiram pela punição ao Sebastian Vettel. Eu tenho a minha opinião, e é ela que eu vou dar aqui agora. Eu não vejo grandes teorias da conspiração. A Mercedes é politicamente muito forte. Estão sacaneando a Ferrari de propósito, porque a Ferrari isso ou aquilo. Fizeram de propósito para que a Fórmula 1 seja muito falada nesses dias. Não, normalmente essas coisas acontecem ali naquele pequeno mundinho da direção de prova, né? Os comissários analisam o vídeo e tudo mais, e as pessoas na Fórmula 1 respeitam as decisões, embora a Ferrari tenha recorrido, apelado da decisão, mas não vai acontecer nada, não vai conseguir reverter o resultado. Acho muito difícil isso acontecer, seria uma grande surpresa. Em geral, as decisões são respeitadas, há regras e há regulamentos, enfim, e há antecedentes. É melhor que se respeite, porque assim a coisa não sai completamente da normalidade, dos eixos, né, dos trilhos, como se diz. Só que a gente tem o direito de ter opinião também, e eu acho que a opinião dos comissários da direção de prova do Grande Prêmio do Canadá foi totalmente equivocada diante do que aconteceu exatamente naquele momento. Primeiro que o regulamento da Fórmula 1, regulamento esportivo da Fórmula 1, não fala especificamente, né, em voltar à pista de maneira perigosa caso o piloto saia da pista. Não. O artigo lá que é citado na decisão dos comissários é um artigo dos raros genéricos da Fórmula 1. A Fórmula 1 prevê muitas situações, muitas mesmo, em questão de largada, procedimento de largada, de encerramento de corrida, de safety car e tudo mais. O artigo em questão, ele fala em incidentes de pista que podem e devem ser analisados pelos comissários desportivos. Esse foi um incidente de pista, mas, como eu disse, não há nenhuma especificidade nesse artigo, né, dizendo que não. Olha, o artigo 38.1 fala especificamente dos carros que saem da pista em curvas para a direita e voltam em circuitos estreitos para a pista e fecham o carro de trás. Não. São incidentes de pista que são julgados ali imediatamente pelos comissários, né? E os comissários consideraram que o Vettel voltou à pista de maneira perigosa. Eu não tenho essa impressão. Eu votaria contra isso. Porque naquela fração de segundo que o Vettel vai para a grama e volta à pista, não há dolo. A única intenção do Vettel ali é se manter na corrida. Ele foi para a grama, perdeu a aderência, perdeu tempo. Falou, caraca, eu preciso voltar para a pista, eu não posso perder essa corrida. E volta para a pista e nem olha para o espelho. E não é que o fato de ele não olhar para o espelho tenha feito ele fechar o Hamilton de uma maneira sintosa, jogou no muro. Não. O Hamilton vinha atrás e recolheu, porque ele anteviu o que iria acontecer. E por que o Hamilton anteviu o que ia acontecer? Porque ele sabe que se estivesse no lugar do Vettel, faria a mesma coisa, como fez no Grande Prêmio de Mônaco de 2016 com o Daniel Ricciardo. Ele errou a saída do túnel, cortou a chicane, quando ele voltou para o acesso à tabac, né, aquela retinha que leva à tabacaria, a curva da tabacaria, ele fez a mesmíssima coisa com o Daniel Ricciardo. E o Ricciardo reclamou e vambora, segue o barco, entendeu? Por quê? Porque a intenção do piloto que está na frente ali, no caso, não é jogar o outro no meio do Rio São Lourenço, sabe?
o Vettel voltou à pista. E ele não tem tempo de julgar a situação. Ele cometeu um erro. Mas os comissários não devem julgar erros, como disse o Mario Andretti no seu Twitter. Eles devem julgar ilegalidades. Se o Vettel perde tempo, mira no carro do Hamilton e dá no meio dele, oxe, não precisamos nem discutir, né? Se ele prensa, se o Hamilton está do lado dele, ele prensa o Hamilton na parede, não precisamos nem discutir. Se você olha a câmera de dentro do carro do Vettel, você não vê nem sombra do carro do Hamilton, né? Ele volta à pista, meio atrapalhado, com muita habilidade, inclusive, porque ele comete o erro. Mas aí, para controlar aquele bicho e voltar para a pista, depois de passar na grama e tudo mais, ele volta. E o Hamilton recolhe, porque ele sabe que se não recolher, bate. Ah, manobra evasiva. Forçou o piloto a uma manobra evasiva. Gente do céu! Quantas manobras evasivas acontecem numa corrida de Fórmula 1? Peguem uma largada. Quanto neguinho freia, desvia, passa pela grama, manobra evasiva para não bater. Foi o que o Hamilton fez. Eu achei mesmo muito injusta a punição ao Vettel. O Hamilton não gostou do jeito que ele ganhou a corrida, claro. Eu acho que todas as declarações do Vettel fazem sentido, né? Foi injusto, roubaram a gente, tiraram a nossa vitória. O que ele fez eu achei genial. Genial, porque tem muita gente que aceita passivamente a punição, fica com cara emburrada e tal. Ele não queria nem ir pro pódio. Foi. Porque ali tem multa pesada e tudo mais. Às vezes pode ter até uma punição que seja pesado bastante para tirar o cara de uma corrida, né? Tem todo o lance dos patrocinadores, do pódio, das fotos e não sei o que. Tem todo um cerimonial que precisa ser cumprido. Mas eu entenderia perfeitamente se ele não fosse. E quando ele mudou as placas de lugar, ele mostrou a sua revolta, o seu inconformismo com o que aconteceu. E acho que ele tá na dele. Por conta disso, esse Grande Prêmio do Canadá foi um grande prêmio histórico. Porque se o Vettel ganha a corrida na pista, ali ninguém ia lembrar dessa tentativa de ultrapassagem, desse erro que ele cometeu. Todo mundo ia lembrar dessa corrida como uma prova em que o Vettel resistiu bravamente até o final aos ataques do Hamilton. Ou o Hamilton poderia passar, tinha 20 voltas, né? Foi na volta 48. Tinha 22 voltas para fazer a ultrapassagem. Acho talvez que conseguisse, porque o carro dele estava mais rápido, ele tinha asa móvel, dava para tentar. Claro que quando ele recebeu a informação de que o Vettel tinha sido punido em 5 segundos, ele não é besta nem nada, não é bobo nem nada, falou, não vou ficar também tentando que nem um maluco aqui, porque eu estou ganhando a corrida, só ficar olhando para a caixa de câmbio dele. Enquanto eu estiver enxergando o Vettel, eu estou ganhando a corrida. E foi o que o Hamilton fez, é inteligente, não é bobo nem nada, e acabou ficando com a vitória. Eu acho que os comissários têm sido muito pouco tolerantes a erros de pilotagem. Gente, erros acontecem. De novo, eu concordo 100% com o Mario Andretti. Comissário, fiscal, regra, lei é para punir ilegalidade, não erro, né? Querem o quê? Que os pilotos sejam absolutamente perfeitos? O Vettel não teve nenhuma vantagem, ele não cortou o caminho, né? Perdeu tempo, se defendeu, voltou para a pista, uma pista estreita, ele tinha um muro de um lado, um carro atrás. Caramba, o que os caras acham que o piloto consegue imaginar e pensar naquela fração de segundo? É preciso levar isso em consideração. Foi uma pena, porque mesmo se o Vettel ganhasse a corrida, é claro que o campeonato não ia mudar nada, não ia ser como gosta de dizer o presidente da República, que ele decorou essa expressão, vocês podem ouvir todas as entrevistas dele, ele fala isso. Ponto de inflexão. Difícil, né? Não seria um ponto de inflexão do campeonato, uma vitória do Vettel agora a Ferrari vai? Não seria, de forma alguma, porque a Mercedes tem mais carro, Hamilton está ganhando fino, né? A Ferrari só vai ganhar a corrida esse ano nessas situações limites, né? Situação como a gente pode encontrar, talvez em Paul Ricard, que tem retas muito grandes, talvez em Monza, né? Mas na maior parte das pistas a Mercedes é superior, é melhor e tudo, e vai ganhar a corrida. Uma pena por quê? Porque a gente deixou de ver uma grande vitória. O Vettel fez uma grande pole position, fez uma corrida bonita, não estava fácil, né? Resistia aos ataques do Hamilton, não aos ataques, mas a pressão do Hamilton. Olhava no espelhinho, o cara estava lá a corrida inteira, 2 segundos, 2 no máximo, né? De diferença. Não é fácil para quem está na frente. Poxa, claro que não é. Mas ele estava segurando a onda, né? E no errinho que ele cometeu, ele conseguiu corrigir e ficar na frente. Dava até para pensar em ganhar a corrida, como ganhou, né? Mas se o Hamilton
não soubesse da punição, ele poderia ter passado. É verdade, eu também acho que poderia ter passado. É claro também, quando ele soube da punição, como eu disse, ficou atrás, não vou aqui dar uma de herói, né? Foi uma pena não para a Fórmula 1, não para nada, a Fórmula 1 não vai fechar por causa disso, a imagem da Fórmula 1 está arranhada, muito pelo contrário. Na verdade, para a Fórmula 1, institucionalmente falando, foi ótimo o que aconteceu, porque gera polêmica, gera discussão, as pessoas vão falar hoje sobre o assunto, no mundo inteiro e tal. A nossa audiência, por exemplo, no Grande Prêmio, no meu blog, no nosso podcast de ontem, puxa vida, foi monstro. E não seria tão grande se não fosse o que aconteceu, a punição. Mas também não acho que essa punição tenha sido dada propositalmente. Vamos dar uma puniçãozinha aqui para a gente ganhar audiência, mais cliques no Facebook. Não, bobagem. Foi uma decisão técnica que deve ser respeitada, o que não quer dizer que não possa ser contestada. Da minha parte, eu contesto. Eu achei um exagero a punição, principalmente porque a gente já viu isso várias vezes e porque inibe a disputa, né? De novo, a gente não viu ali uma pancadaria. A gente não viu o Vettel sendo desleal, desonesto. Não, o cara se virou para voltar para a pista, só isso. Isso à parte, parabéns para a Renault, que fez uma corridinha honesta com o Ricardo e o Hülkenberg, os dois nos pontos. Foi legal também. O que mais foi legal também? Verstappen, mais ou menos, ele foi bem, não podia fazer muito mais do que fez, largando onde largou, né? Por conta do azar que ele deu na classificação. Mal o Bottas, né? Bottas numa corrida muito apagada. Se alguém achava que pelas duas vitórias dele ele seria capaz de enfrentar, de bater de frente com o Hamilton, gente, a diferença de piloto para mim é muito grande. Já são 5 vitórias contra 2 do Bottas. Eu comparo essa situação, Hamilton-Bottas, a Schumacher-Barrichello, muito parecida. Bottas é mau piloto? Não. É brilhante? Não. Rubinho era mau piloto de Fórmula 1? Não. Era brilhante, assustador? Não, tinha seus momentos. Hockenheim em 2000, Silverstone em 2003. Como o Bottas tem os seus grandes momentos. Tem mesmo, teve na Austrália esse ano e tal. Mas não mantém esse brilho o campeonato inteiro, que eu acho que é isso que diferencia um ótimo piloto de um grande campeão, né? E a gente tem aí um grande campeão, que é o Lewis Hamilton, que vai ser campeão esse ano, vai conquistar o título desse ano, vai ser ex-campeão. Porque a diferença técnica da Ferrari para a Mercedes, eu acho que ela é impossível de ser tirada, né? Intransponível numa temporada. Como eu disse, vai acontecer uma ou outra corrida, a Ferrari pode bater de frente, bateu de frente com a Mercedes no Bahrein, por exemplo, mas acabou não ganhando, bateu de frente no Canadá e acabou não ganhando também. Quer dizer, além de tudo, os episódios marginais que acabam fazendo com que a Mercedes não perca as corridas. No caso do Bahrein foi um problema no motor do Leclerc, no caso do Canadá foi essa punição ao Sebastian Vettel. Mas foi uma boa corrida, bela corrida. Eu gosto de corridas assim, mesmo que não houvesse a punição, a gente teria suspense até o final, né, na luta pelo primeiro lugar, o que é importante. E essa prova, independentemente do que aconteceu na torre de controle, ela foi uma corrida bonita, com muitas ultrapassagens, como sempre acontece no Canadá, aquela reta enorme e tal, muita gente fazendo corridas boas. Eu falei dos caras da Renault, acho que merece uma menção também o Stroll, é um piloto fraco, mas foi lá, conseguiu um nono lugar e tal, foi bacana. Próxima eu ia falar Manicur, Paul Ricard, né? Agora, que fica estranho para muita gente que não acompanha a Fórmula 1 direto, todas as corridas, ver um cara cruzar ali em primeiro e depois no pódio receber o troféu em segundo, isso fica. A namorada do Dentucinho, por exemplo, até agora não entendeu nada. Vai explicar. Tchau, boa noite. Boa noite nada, que boa noite. Boa semana para todo mundo. Quarta-feira tô aqui de volta, mas a namorada do Dentucinho tá até agora tentando entender o que aconteceu. Tchau.